Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem. O homem e a mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, o que eu vou falar nessa noite é sobre relacionamento com Deus. O ouvido mais perto da minha boca é o meu, então o primeiro que tem que ser ministrado a respeito disso sou eu. E esse foi a primeira vez que Deus falou com o homem. Então foi o início do relacionamento do homem com Deus. Depois disso, tem aqui 1.200 e poucas páginas de relacionamento com Deus. O foco da Bíblia, o foco de Deus, e o motivo dele ter criado a gente, foi para que ele pudesse se relacionar com a gente. Foi para que ele pudesse ter um povo, que pudesse ter as próprias escolhas, mas que no final escolhesse ele. Amém? E aí Deus ele deu esse cargo de administrador para Adão e para Eva, e eles diariamente se relacionavam. Eu imagino que Deus chegava lá com Adão e dizia assim: e aí, Adão, o que você fez hoje? Hoje eu dei o nome para fulano, dei o nome de macaco, dei o nome da planta, enfim. Deus ele foi se relacionando com Adão aqui, dessa forma, pessoal, cara a cara. E lá no capítulo 3, no versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz de Deus, isso depois deles terem pecado, depois deles terem comido a maçã que não era para eles comerem lá. E diz assim: quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, eles tinham um relacionamento pessoal, íntimo com Deus. E aí Deus ele vai, durante toda a Bíblia, ele vai ilustrando diversas formas que ele usa para se relacionar, diversas ilustrações ele faz para mostrar as formas como ele se relaciona com a gente. E aqui em João 15:15 diz assim, rapidinho. Eu enumerei, tá, gente? Eu coloquei assim, Deus ele se relaciona de várias formas. E a primeira que eu coloquei aqui, ele se relaciona com a gente como amigo. No versículo diz assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, e vos tenho dado a conhecer. Ou seja, nós fomos feitos amigos de Deus. Antes nós éramos servos e agora nós somos amigos. E quantos têm amigos aqui? Lá em Provérbios, se não me engano, 18:24, diz que aquele que tem muitos amigos, ele sai perdendo. Mas tem um amigo que é mais chegado que o irmão. E assim, geralmente a gente tem aquela pessoa que a gente pode confiar, que a gente pode contar, aquela pessoa que a gente conta tudo, e, enfim, um amigo. E essa pessoa, o nosso relacionamento com ela é um relacionamento que tem liberdade, que tem intimidade. E dessa mesma forma Deus nos fez como amigos dele, para que a gente pudesse ter intimidade, para que a gente pudesse ter liberdade, para que a gente pudesse chegar com Deus e falar: Deus, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, poxa, eu vacilei e me perdoa, entendeu? Como de fato um amigo faz com o outro. E Deus, durante toda a Bíblia, ele faz esse tipo de comparação. E durante os profetas, eles falavam dessa forma com Deus, e principalmente no Novo Testamento, essa forma carinhosa de falar com Deus, de realmente ver Deus como um amigo, como uma pessoa próxima. E é isso que Deus tem que ser para a gente. Amém? Em Romanos 18:17, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então esse é o segundo ponto que eu queria falar. Deus ele trata a gente como... A gente é como se fosse irmão de Cristo. Deus é o Pai, Cristo é o Filho, nós somos irmãos de Cristo.
Quem é caçula aqui? Alguém é caçula? Eu sou caçula, minha esposa é caçula. E quem é caçula entende o que é ser um irmão mais velho. Né? Muitas vezes o irmão mais velho não entende o que é ser um irmão mais velho, mas o caçula entende o que é ser um irmão mais velho. O meu irmão, ele me ensinou a escrever. Não me ensinou a escrever não, eu aprendi na escola, mas ele me ajudava na lição. Né? Ele é 12 anos mais velho que eu, então meu irmão, tipo, super CDF, ele ia lá e me ensinava. E aí, eu sou destro, ele é canhoto. Só que eu, apesar de ser destro, eu não escrevo assim, como todo destro, pessoa normal escreve, né? Eu escrevo assim, porque ele é canhoto, e ele que me ensinou a escrever, ele sempre escreveu assim. Então eu imitava ele, eu colocava a minha mão assim e eu ia, pô, ele está fazendo assim, eu vou fazer assim também. Vocês entenderam aí? Jesus faz de uma forma. E por mais que a gente não esteja acostumado a fazer daquela forma, por mais que, sei lá, durante a nossa vida toda, e por mais que a nossa natureza não faça daquela forma, quando a gente começa a conviver com Jesus e ele começa a ensinar a gente vai aprender a fazer do jeito dele. Amém? Amém. E... enfim, é isso que eu queria falar sobre o irmão. E lá em Isaías 62, versículo 5, diz assim: porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Deus, ele compara a gente como uma noiva. Amém? A igreja de Cristo é como se fosse a noiva de Cristo. E aí, quem que é casado aqui? Glória a Deus. Não levantou a mão. E aí, o que acontece? Quem é casado já foi noivo, né? Algumas exceções, mas a maioria das pessoas que são casadas já foram noivos. E aí, eu pelo menos no meu noivado e no noivado de algumas pessoas que eu acompanhei na vida, eu via muita coisa assim legal no noivado. No noivado é a hora de preparar o casamento, né? É o momento ali que tem mais estresse, é a hora do noivado, né? É a hora que mais briga, é a hora do noivado, é a hora que mais, né? Enfim. Mas é hora de se preocupar com as coisas. É hora de se preocupar com o vestido, é hora de se preocupar com a maquiagem, é hora de se preocupar com o acessório, com o buquê, com a decoração. Repara que não tem nada do noivo, é tudo da noiva. Então é hora de se preocupar, o noivado. E é a hora que a gente tem que se preparar, é a hora que a gente tem que mudar as coisinhas e acertar para que quando chegar o casamento, né, o casamento ser uma bênção. Né? E é isso que Deus faz com a gente. Ele muda as coisinhas, ele vai preparando, o vestido não está legal, está meio amarelado, então, né, leva para a lavanderia, maquiador não é bom, pega outro maquiador. Então, assim, Deus ele vai preparando a gente para que quando a gente chegar naquele grande dia que a gente vai encontrar com Ele, a gente ser uma noiva com umas vestes brancas, sem mácula, sem ruga. Amém? Amém. E por último, Deus ele compara na Bíblia, Deus ele é o nosso Pai. E aqui em João 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós somos, todo mundo, né, tem pai. E assim, o nosso pai é o nosso referencial. Eu falo por mim, o meu pai é o meu referencial. Mas o meu relacionamento com meu pai, ele era muito legal, de filho, assim, poxa, meu pai me cria e tal, eu amo ele, mas eu só comecei a ter relacionamento com meu pai, acho que quando eu tinha uns 12 anos, eu sentei para conversar com meu pai e eu não tinha assunto nenhum para conversar com meu pai. E aí eu tenho que criar assunto aqui para conversar com meu pai, cara. Eu preciso começar um relacionamento com ele. Foi mais ou menos na cidade que eu comecei a pensar assim, poxa, eu quero ser amigo do meu pai, né? Quero ter intimidade com ele. E aí eu comecei a fazer algumas coisas do tipo ler jornal, ver o jornal, e aí no final do dia eu chegava com meu pai, pô, pai, se eu vi aquele negócio, tal, me explica isso, meu pai trabalha com contabilidade, então, poxa, negócio de juros, me explica e tal. E, pô, a gente foi criando uma amizade, um relacionamento, e foi muito legal. E é isso que Deus quer da gente. Se a gente não tiver intimidade com Ele, se a gente não tiver relacionamento, se a gente não procurar ter assunto com o nosso Pai, que está aqui, o assunto que a gente vai ter com Ele,
a gente não vai conhecer, não vai criar intimidade e não vai se relacionar com Ele. Amém? E assim, para terminar, eu perguntei, Deus, por que tu criaste a gente, a tua imagem e a tua semelhança? Né? Por que tu colocaste um pouquinho de ti dentro da gente? E aí Deus me falou assim, que ele criou a gente dessa forma para que a gente pudesse se relacionar com Ele, para que quando a gente pensasse assim, poxa Deus, eu tô me sentindo sozinho, né? Eu não tenho um amigo. E aí Deus, né, coloca na palavra dele que Ele é nosso amigo. Poxa Deus, eu não tenho pai, mas eu sou teu pai. Poxa Deus, eu não tenho uma pessoa para me relacionar, mas você é minha noiva, se relaciona comigo, né? se dedica para mim. Poxa Deus, eu não tenho um irmão, mas eu sou teu irmão. Amém? E o que Deus quer é que a gente se relacione com Ele. E o que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, a única coisa que pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus é o pecado. Se a gente se a gente peca, a gente perde nosso relacionamento com Deus. Então, assim, a começar por mim, que a gente venha, né, a cada dia buscar intimidade com Deus, buscar um relacionamento com Deus, para que Ele possa falar com a gente, para que a gente possa ser salvo. Amém? Amém.